O livro de Ruth é um trabalho brilhante de arte teológica e nos convida a refletir na questão de como Deus está envolvido nas alegrias e lutas diárias de nossas vidas. Existem 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o fazendeiro israelita. E suas histórias são contadas em 4 capítulos que são belamente esquematizados. Vamos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 abre com esse verso: no tempo em que os juízes reinavam. E isso nos lembra nos tempos difíceis e sombrios do livro de Juízes. E aqui nós encontramos uma família de israelitas em Belém, lutando para sobreviver à fome. Então, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, o antigo inimigo de Israel. E lá, o patriarca da família morre, e os filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orpa. E os filhos acabam morrendo também, e só sobram Noemi e suas 2 novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar. Então, ela diz para suas noras que ela está voltando para a sua terra. Noemi sabe que a vida para uma mulher estrangeira e viúva será muito difícil em Israel. Então, ela diz para as mulheres voltarem para o seu povo. Orpa concorda, mas Ruth não. Ela demonstra uma lealdade notável para com Noemi. E ela diz: aonde você for, eu irei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então, as 2 retornam juntas para Israel. E o capítulo conclui com Noemi mudando seu nome para Mara, que significa amarga, em hebraico. E ela lamenta seu destino trágico. O capítulo 2 começa com Noemi e Ruth discutindo sobre onde elas irão conseguir comida. E isso coincide com o início da colheita da cevada. E Ruth vai procurar comida e acontece de que ela vai colher grãos nos campos de um homem chamado Boaz, que acaba por ser um parente de Noemi. Somos ditos que Boaz é um homem de caráter nobre, e ele percebe Ruth. Após descobrir mais de sua história, ele mostra uma generosidade notável para ela. Ele faz essas provisões especiais para que a imigrante Ruth possa continuar colhendo grãos em seus campos. E ao fazer isso, Boaz está obedecendo ao mandamento explícito da Torá, mostrar generosidade ao imigrante e ao pobre. Boaz fica impressionado com a lealdade de Ruth para com Noemi, que ele ora por ela, para que Deus a recompense por sua ousadia. Então Ruth volta para casa naquele dia e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e fica empolgadíssima. Ela diz que Boaz é o remidor da família delas. Agora, esse negócio de remidor da família era uma prática cultural em Israel, onde caso um homem da família morresse e deixasse para trás mulher, filhos ou terra, era responsabilidade do remidor da família se casar com a viúva, herdar a terra e proteger a família. Então, Noemi começa a ter esperança de que talvez ainda possa haver um futuro para sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para fazer com que Boaz perceba a situação delas. Então Ruth irá parar de se vestir como uma viúva de luto e irá dar sinais de que está disponível para o casamento. Então Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda dele naquela noite, e quando ela se aproxima, Boaz acorda totalmente assustado. E Ruth deixa suas intenções bem claras. Ela pergunta se Boaz irá remir a família de Noemi e casar com ela. Boaz, mais uma vez, fica maravilhado com a lealdade de Ruth para com Noemi e a família dela. E ele chama Ruth de mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então Boaz pede para Ruth esperar até o dia seguinte, e ele irá remir Ruth e Noemi legalmente na presença dos anciãos da cidade. E o capítulo termina com Ruth voltando para Noemi e elas celebram maravilhadas os eventos recentes. No capítulo 4, tudo converge. Em cima da hora, Boaz descobre que tem um membro da família que é mais próximo de Noemi do que ele, e ele é mais elegível para remir a família. Mas acontece que, no último minuto, esse membro da família descobre que teria que se casar com Ruth, a moabita, e então ele não aceita. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth, então ele compra as terras de Noemi e se casa com Ruth. E assim como no começo, quando Ruth foi leal a Noemi, agora Boaz também foi leal à família de Noemi. A história conclui com a reversão de todas as tragédias do capítulo 1. A morte do patriarca e dos filhos é revertida, com Ruth casada novamente e dando à luz a um novo filho, concedendo alegria a Noemi. E essa simetria entre a abertura e o final é ainda mais notável. Então lembre-se, a tragédia inicial foi seguida de um grande ato de lealdade da parte de Ruth. E isso corresponde agora ao ato de lealdade de Boaz, que leva à restauração final da família.
Essa simetria também destaca o esquema dos capítulos internos. Então, cada capítulo começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro delas. E isso é seguido de um encontro providencial entre Ruth e Boaz. E cada capítulo conclui com Noemi e Ruth se regozijando com os acontecimentos. Essa história é belamente esquematizada. E esse esquema se conecta com um atributo bem interessante da história, que é o quão pouco Deus é citado. Os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador não menciona Deus fazendo algo diretamente na história, e isso é brilhante, porque a providência de Deus está por trás de cada cena da história, juntando as circunstâncias e escolhas desses personagens. Então, a tragédia de Noemi a faz pensar que Deus a está punindo, mas na verdade, a história inteira é sobre a missão de Deus de restaurar Noemi e sua família. E ele faz isso através de Ruth, da coragem e lealdade dela, que trazem cura à vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um fazendeiro centrado, cheio de generosidade e lealdade. Então Deus usa a integridade dele, junto à coragem de Ruth, para salvar Noemi e sua família. Então, essa história explora brilhantemente a ação recíproca do propósito e da vontade de Deus, com a decisão e vontade humana. Deus junta a obediência fiel de seu povo para trazer seu propósito redentor para o mundo, e isso nos leva ao verdadeiro final da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, foi o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. Então, de repente, esses eventos aparentemente simples e mundanos nessa história são entrelaçados com a grande história de redenção de Deus para o mundo. E então, o livro de Ruth nos convida a considerar que Deus está trabalhando nos detalhes, aparentemente mundanos e ordinários das nossas vidas também. E é sobre isso que é o livro de Ruth.